nossa revisão, nosso simulado do próximo dia 17. O que o simulado vai nos cobrar? Os 6 primeiros capítulos. O que a gente precisa revisar dos 6 primeiros capítulos, pessoal? Separei 4 tópicos para nossa revisão. O primeiro deles é a questão dos gêneros textuais. Lembrem lá o que é o gênero textual. O gênero textual é uma categoria de texto com uma função social e com uma estrutura própria, certo? Então, assim, a gente tem vários exemplos de gêneros textuais. Poema, tirinha, palestra, uma aula expositiva, tudo isso são gêneros textuais, são formas de interagir, certo? O que a gente precisa pensar? Atentar, sobretudo, para os gêneros textuais que fazem, na sua composição, fazem uso tanto da linguagem verbal quanto não verbal. Por quê, pessoal? A gente pode ter muitas questões aí de interpretação com esses gêneros. E o que a gente precisa atentar para isso? A relação entre o verbal e não verbal, porque isso vai ser a nossa interpretação de forma efetiva, certo? Além disso, ainda quanto aos aspectos composicionais, textos, por exemplo, que fazem uso de linguagem verbal, a gente precisa pensar qual é o tipo de registro dessa linguagem verbal. Se essa linguagem verbal é mais formal ou é mais informal. Como a gente faz para saber isso? Bom, pessoal, as marcas linguísticas vão nos evidenciar isso. E os conhecimentos linguísticos em língua portuguesa também. Por exemplo, seleção lexical, o uso de palavras vai identificar se um texto é formal ou se o texto é informal. A questão da colocação pronominal, lembra que a gente viu na aula? Isso também caracteriza se o texto é mais formal ou se é menos informal, certo? E por último, a questão da concordância verbal, que também pode caracterizar um texto mais formal ou menos informal, certo? Então, assim, é preciso a gente revisar alguns gêneros textuais, como, por exemplo, o relato, a notícia, as cartas, o e-mail, todos esses gêneros textuais que a gente trabalhou nesses 6 primeiros capítulos para que a gente possa fazer a nossa prova, certo? Bom, pessoal, o segundo tópico da nossa revisão é referente às tipologias textuais. Lembra que a gente viu as tipologias textuais lá no segundo capítulo? O que são as tipologias textuais? Como é que a gente difere, por exemplo, as tipologias textuais dos gêneros textuais? Se os gêneros textuais são categorias de texto de número ilimitado, as tipologias não. As tipologias são apenas 5 e elas são sequências textuais. O que significa ser sequências textuais, pessoal? Elas vão estruturar os nossos gêneros textuais, certo? Então, assim, por exemplo, numa notícia, eu posso ter 2 tipologias textuais, como, por exemplo, a expositiva e a descritiva de repente, certo? Então, assim, vai haver algumas marcas linguísticas que vão evidenciar qual é a tipologia predominante do nosso gênero, ok? Pessoal, terceiro tópico da nossa revisão. Terceiro e penúltimo tópico da nossa revisão. Questão da intertextualidade. Lembra que a gente viu isso lá no terceiro capítulo dos nossos estudos, nas nossas apostilas, ok? O que é relação intertextual? É a relação que um texto estabelece com outro texto já existente, ok? Então, assim, a gente viu um exemplo lá no terceiro capítulo que foi a tirinha da Magali em relação a um texto bíblico. O que acontece? A tirinha da Magali fez a relação a um texto que era mais antigo, certo? Já existente. Para quê? Para propósitos humorísticos, ok? Então, na tirinha da Magali, a gente percebeu uma relação intertextual. Pessoal, ainda sobre a intertextualidade, lembrem que existem alguns tipos de intertextualidade, como, por exemplo, a paródia. O que difere a paródia da intertextualidade entre si? A paródia, ela tem um viés crítico, ela tem um viés humorístico. Então, assim, eu vou fazer relação com outro texto, mas essa relação vai ter um viés crítico, vai ter um viés satírico, ok? Pessoal, finalizando a nossa revisão de hoje, quarto e último tópico, aliás, que a gente viu no nosso sexto capítulo, ok? É a questão dos processos de formação de palavra. Como é que a gente forma as palavras no nosso idioma? De várias formas, certo? Mas, 2 delas que a gente ressalva, o neologismo e o estrangeirismo. O que é o neologismo? O neologismo é a criação de uma nova palavra em língua portuguesa, ok? Então, assim, a gente tem sexta-feira. Sexta-feira é um substantivo lá, ok? Quando a gente diz assim, ó, sextou, a gente criou uma nova palavra na língua portuguesa. A gente criou um verbo, certo? Então, isso é um neologismo. A gente criou uma nova palavra a partir de um processo de derivação já existente. Processo de derivação aqui, uma derivação sufixal que a gente incorporou desinências verbais na palavra, que era um substantivo, certo? Pessoal, e o estrangeirismo? O que é o estrangeirismo? Estrangeirismo nada mais é que a incorporação de um léxico, certo? Um léxico de um outro idioma na nossa língua portuguesa.
Essa incorporação ela pode acontecer de forma original, como ela veio da outra língua, ou de uma forma mais aportuguesada, ok? Mas assim, isso é o estrangeirismo. O estrangeirismo é essa incorporação de um léxico no nosso idioma, ok, pessoal? Bom, pessoal, a nossa revisão de hoje fica por aqui. Bons estudos e boa prova!